O movimento O Sul é Meu País existe desde 1992 e é uma associação privada sem fins lucrativos. O objetivo deles é, claro, transformar os 3 estados do Sul em um novo país. E se o Sul fosse um país? Houve essa ideia atrás aí, algum tempo, já teve guerras tentando tudo isso, não deu certo, mas vamos ver o que ele propõe aqui. Nas primeiras horas do dia 1 de outubro de 2016, o sul do país se preparava para uma votação, mas não do jeito tradicional que você conhece. Mais de 600 mil pessoas no sul do Brasil votaram sim para uma ideia que parece impensável: transformar os 3 estados brasileiros do sul em um novo país. E o mais curioso é que esse movimento está mais organizado e presente do que você imagina. Ele se apoia Hoje eu acho que não está tão organizado assim não, praticamente desapareceu a ideia. em argumentos que vão de questões econômicas a um forte senso de identidade regional. Ao redor do mundo, muitos países já tentaram. Alguns conseguiram, outros viraram crises diplomáticas internacionais. No caso do Brasil, as consequências seriam profundas. Da economia ao orgulho nacional, tudo seria abalado. Mas por que o Sul é o epicentro desse movimento? E por que, mesmo sem base legal ou apoio internacional, a ideia da separação continua crescendo? E o que de fato... Eu discordo disso daí, eu não vejo crescendo esse movimento, tá? Foi mais forte, mas... Sim, forte mesmo, não foi muito ultimamente, mas não continua crescendo. Caso isso se concretizasse? Separatismo é quando uma região quer se tornar independente, criando um novo país. No mundo todo existem centenas de grupos organizados que querem se separar por sentirem que não pertencem àquele país, ou por acreditarem que estariam melhor sozinhos. Os motivos são variados. Às vezes é a economia, outras vezes é uma questão de identidade cultural, e em muitos casos a luta é marcada por um passado de dominação colonial e pela exclusão étnica. O Kosovo declarou a independência da Sérvia em 2008, após anos de conflito étnico e uma intervenção da OTAN em 1999. A independência recebeu apoio de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, além da maioria dos membros da União Europeia. No entanto, até hoje não é reconhecida por todos os países, incluindo Brasil, China e Rússia. O Sudão do Sul tornou-se independente do Sudão em 2011, após um referendo em que 98,83% dos votantes optaram pela separação. A independência foi amplamente reconhecida pela comunidade internacional, mas o país enfrentou desafios desde então, incluindo conflitos internos e crises humanitárias. Nem todo movimento chega a conquistar independência ou reconhecimento internacional. Em 2014, a Crimeia foi anexada pela Rússia após um referendo realizado em março daquele ano. A Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio de uma resolução, declarou o referendo inválido e reafirmou o compromisso com a integridade territorial da Ucrânia. A maioria mas praticamente ficou para a Rússia isso aí. dos países membros da ONU não reconheceu a anexação, considerando-a uma violação da soberania ucraniana. Já a Catalunha, na Espanha, realizou um referendo em 2017, considerado ilegal pelo governo espanhol. A repressão foi forte e os líderes separatistas enfrentaram prisões e exílio. A independência até hoje não foi reconhecida. Por outro lado, a Escócia conseguiu fazer um referendo legítimo, com autorização do governo britânico. Em 2014, a maioria dos escoceses votou por permanecer no Reino Unido, mas o debate permanece vivo, principalmente após o Brexit. Até porque um dos argumentos era, vamos ficar no Reino Unido, que aí vai mudar muita coisa, a gente tá na União Europeia tudo, só que daí, com o Brexit, o Reino Unido sai da União Europeia, e hoje, possivelmente, os escoceses, se fossem fazer um referendo, votariam por separar-se para poder continuar fazendo parte da União Europeia. Esses exemplos mostram que para um movimento separatista ter sucesso não basta vontade popular. É preciso ter legitimidade jurídica, organização interna, apoio internacional e muitas vezes um contexto histórico muito específico. E o Brasil também sempre teve movimentos separatistas. Atualmente existem diversos grupos que defendem... Então, aí falei em movimento separatista, houve ali a Confederação do Equador, que quis separar alguns estados do Nordeste. Isso no início do século XIX, ali, depois da independência, depois que Dom Pedro I sai do Brasil. E aí o Rio Grande do Sul tentou ser um país ali, a República Rio-Grandense, durante 10 anos. Parte do sul de Santa Catarina também foi durante 4 meses um país independente, a República Juliana e tal. Só que não deu certo, né? O governo federal veio com seu exército, bateu em todo mundo e acabou. E depois, no final do século XIX, tentou-se também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina o movimento federalista por mais autonomia dos estados, ali durante o governo do Floriano Peixoto. E o Floriano veio, bateu em todo mundo, deu um pau, mudou o nome da capital de Santa Catarina para Florianópolis, que antes era Nossa Senhora do Desterro, daí virou Florianópolis, em honra a seu próprio nome, para dizer, eu vim aqui, bati nos catarinenses
e botei para mim o nome dessa capital para lembrar para vocês que quem manda é o governo central. Então, isso sempre termina em guerra, a ideia de separatismo. Não, no Brasil não tem um separatismo que não terminou sem guerra. O Uruguai mesmo, que fazia parte do Brasil, conseguiu sair, mas devido a uma guerra que o Brasil travou com a Argentina pelo Uruguai, e acabou que ele conseguiu sair dos dois e ficar independente. Então, se for para ter uma guerra, o Sul não consegue vencer. Nem a ideia de separação de algumas regiões do Brasil. No Sul, o movimento República Rio-Grandense, o movimento pela independência do Pampa e o movimento chamado de O Sul é Meu País. No Nordeste, o Grupo de Estudos Nordeste Independente defende a criação de uma nova nação com base em uma forte identidade cultural e histórica, além de desafios econômicos específicos da região. Eles acreditam que um país Cara, esse movimento é mais fraco do que o movimento O Sul é Meu País. independente poderia lidar melhor com questões como a seca e a pobreza. Já em São Paulo, movimentos como o Movimento São Paulo Independente e o Movimento República de São Paulo afirmam que o Estado seria mais próspero sozinho, sem a carga tributária imposta pela federação. Ah, isso aí com certeza, mas ninguém vai deixar separar São Paulo. Se separa São Paulo, acaba o Brasil. É o maior PIB, mais de 200 bilhões de dólares vem de São Paulo, né? Daí, acabou. Eles dizem que São Paulo poderia ser mais próspero sem as obrigações fiscais impostas pela federação. Apesar desses movimentos estarem ativos, eles esbarram no mesmo ponto. Não existe permissão legal para separar um pedaço do Brasil. A Constituição de 1988 define o país como uma união indissolúvel. E convenhamos, não tem nenhuma novidade aí. Qual Constituição vai permitir que seus próprios estados se tornem independentes a qualquer hora? Seria como estipular uma regra em um contrato. Mas essa regra, na verdade, nem vale tanto assim. E pode ser descumprida a qualquer momento sem nenhuma perda para ambas as partes. Não faria sentido. Mesmo assim, esses grupos seguem existindo, crescendo e se articulando, especialmente no sul. Então, é aí que eu discordo. Eu não vejo esse grupo crescendo. E olha que eu moro no sul do país e foi mais forte. Mas depois ali da eleição do Bolsonaro, a galera virou mais bolsonarista, muitos desses que apoiavam, e não tá crescendo esse movimento. Sim, é só pra gente ter ideia. Não existe um político, deputado federal, deputado estadual, senador, governador que defenda isso. E se não tem um movimento político encabeçado por líderes políticos eleitos que defende isso, não existe esse movimento. Existe algumas vontades, algumas pessoas tentando articular alguma coisa, mas não consegue. Então, não existe. Esse conjunto de movimentos mostra que o separatismo no Brasil é mais amplo do que parece, mas nenhum outro conseguiu tanta organização quanto o Sul, o berço do separatismo no Brasil. Então, por que esse movimento é o mais forte? Essa ideia de separação no sul do Brasil não é nova. No século XIX, a região viveu uma das maiores revoltas da história do país, a Guerra dos Farrapos. De 1835 a 1845, líderes gaúchos se rebelaram contra o Império, criaram a República Rio-Grandense e chegaram até a declarar a independência. Então, foi essa aí, a luta de 10 anos, tudo isso aí. Eles estavam insatisfeitos com os altos impostos e queriam mais autonomia. Depois de 10 anos de conflitos, a guerra terminou com um acordo de paz. E o Sul continuou fazendo parte do Brasil. Por mais que tenha acabado assim, a ideia de separação nunca foi esquecida. O movimento O Sul é Meu País existe desde 1992 e é uma associação privada sem fins lucrativos. O objetivo deles é, claro, transformar os 3 estados do Sul em um novo país. Segundo o próprio... Cara, para isso daqui, o movimento teria que ficar forte, teria que ter vários políticos eleitos defendendo e precisaria ação de alguma potência externa que apoiasse muito forte, tipo uns Estados Unidos. E aí, diante de um momento de crise, talvez conseguiria alguma coisa, mas... O movimento, essa independência deve acontecer de forma pacífica e democrática, Pacífica e democrática? Não vai acontecer. levando à construção de uma nação soberana. A sede nacional fica em São Vicente do Sul, no interior do Rio Grande Nossa. do Sul, mas a atuação vai muito além de uma cidade. O movimento é representado em 1.191 municípios, por meio de comissões locais. Eles se apresentam como um grupo que promove estudos, debates e consultas públicas para saber se a população do Sul quer se emancipar. Um exemplo disso é o Plebissul, uma votação simbólica realizada em 2016 e 2017. Nessas edições, centenas de milhares de pessoas participaram respondendo a simples pergunta: você quer que o Sul se separe do Brasil? De acordo com o resultado divulgado pela comissão organizadora do plebiscito informal, 95,74% dos 616.917 votantes disseram sim para a ideia de criar um novo país. Na Carta de Princípios, o movimento afirma que é guiado pela democracia, pela consulta popular e por uma estrutura administrativa descentralizada, repudiando Não, isso aí tá claro. Se perguntar para qualquer pessoa que vive no Sul,
Se quer separar, a maioria vai dizer que sim, quer separar, prefere ser um país independente para que a maior parte dos impostos fique aqui e invista por aqui mesmo. A questão é que isso aí não tem uma bandeira política, como a gente está dizendo, não tem políticos defendendo isso aí justamente. Então, fica do difícil. emprego de violência ou de grupos paramilitares também são contra qualquer forma de discriminação, seja ideológica, religiosa, sexual, racial, cultural ou social. Mas para entender por que tanta gente no Sul quer se separar do Brasil, a gente precisa olhar além da política ou da economia. Existe uma parte mais emocional por trás disso, que tem a ver com identidade, cultura e até um certo orgulho de ser sulino. O Sul é meu país é um movimento que também se constrói a partir da ideia de identidade. Para seus apoiadores, o Sul tem uma história, um jeito de viver e uma cultura que são diferentes do restante do Brasil. Em vários documentos do próprio movimento, há uma ênfase em destacar as particularidades culturais da região. Eles dizem que a população sulina hoje é de cerca de 25 milhões de pessoas, de origem europeia, miscigenada ao africano, ao americano nativo e ao asiático. Essa miscigenação moldou o perfil que é peculiar do sulino, diferenciando-o das demais regiões brasileiras. Além disso, o movimento reforça que somos herdeiros de uma personalidade aguerrida, citando episódios históricos como a República Rio-Grandense, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Contestado e outras revoltas que marcaram o Sul como uma região de resistência e luta por autonomia. No Manifesto Libertário está escrito que o Brasil não deu, não dá, nem nunca dará certo. Tá aí uma coisa que Caraca. É a falta de esperança total para com o Brasil mesmo, hein? muita gente concorda, e não só no sul do país. Separar-se politicamente de um país é uma decisão extrema, onde muita coisa fica instável, especialmente Agora, é claro, assim, se separa o peso desse país a nível mundial, seria quase nada, né? O Brasil, já do tamanho que é, já tem dificuldade. Imagine um país pequeno assim, a nível mundial, seria um player pequeno tipo o Uruguai. economia. E existe uma forma muito mais simples e legal de proteger seu Mas possivelmente as pessoas viveriam melhor. patrimônio de instabilidades. Diversificar seu dinheiro em moeda forte. Enquanto o movimento separatista acreditam que a solução é criar fronteiras, a verdade é que seu dinheiro já pode cruzar essas fronteiras sem você precisar sair do Brasil. Porque olha só o que aconteceu. Enquanto a gente debate sobre autonomia regional, o real simplesmente derreteu. E é por isso que eu uso e recomendo a Nômade, a patrocinadora desse vídeo. Quando comecei a parceria Uma propagandinha da Nômade e tal, aqui vai estar o vídeo na descrição. Se quiser entrar lá, pegar o link da Nômade e tal, só pegar. Vou dar uma adiantada aqui. com eles no 9 centavos. Mesmo comprar ter pelo menos perda a anuidade de turismo. E você também tem a opção de até 3 de Guarulhos ganha números, por isso devido Sul e presença em milhares de municípios, o movimento Sul é meu país não escapa das críticas. E muitas delas vêm de dentro do próprio Sul. Pesquisadores que estudaram o grupo apontam uma série de contradições difíceis de ignorar. No estudo Contradições do Movimento Sul é meu país, o movimento fala em criar um novo país, mas não explica como isso funcionaria na prática. Ai, ai, ai. Se não tem a estrutura de novo país, vai ser uma bagunça, né? Vão se matar tudo Não há um internamente. plano claro sobre moeda, constituição, justiça, segurança e relações exteriores. Os próprios autores ainda dizem que os documentos oficiais do grupo são confusos, genéricos e muitas vezes se contradizem. Os interesses do movimento estão confusos e contraditórios já no que se refere à questão legal que o sustenta. A base jurídica usada por eles está no artigo 4º da Constituição. Mas, como explicam no artigo de críticas ao movimento, não há base legal alguma que aponte ou que dê possibilidade interpretativa para que o Brasil ceda territórios para a constituição de um novo país. O movimento também usa o argumento da autodeterminação dos povos, com base na Resolução 1514 da ONU de 1960. A autodeterminação basicamente é o direito que um povo tem de decidir seu próprio destino político. É um princípio importante no direito internacional, mas com uma aplicação Mas se nem a Catalunha conseguiu, fica difícil. bastante específica. A própria resolução da ONU foi criada num momento histórico marcado pelo fim do colonialismo e seu foco principal era a independência de territórios colonizados, como Angola, Índia ou Argélia, que viviam sob domínio estrangeiro. É justamente aí que mora o problema do argumento separatista do Sul. A região sulista nunca foi uma colônia interna, nem está submetida a uma potência estrangeira. Pelo contrário, faz parte de um Estado democrático de direito com plena representação no Congresso, direito ao voto e autonomia federativa. Por isso, o uso da Resolução 1514 nesse caso é equivocado. Como explica o artigo, há fortes equívocos por parte dos organizadores do movimento em fazer uso da Constituição Federal e da Resolução 1514 da ONU. Não tem como se basear em documentos legais. A Constituição não permite separação. Teria que ir pro fight e conseguir ganhar e separar o país. Teoricamente, seria bom todos os impostos ficarem aqui e ser um país só administrado internamente? Pensando a nível de qualidade de vida, possivelmente sim. Agora, conseguir isso
é que não seria o caminho fácil, porque terminaria uma guerra, e uma guerra não vai dar certo. Não tem como basear só em leis legais, aqui ó, estamos cumprindo a lei, a maioria da população votou e vamos separar. Não vai deixar, o governo central não vai deixar, isso é óbvio. E usam para sustentar o separatismo. A ideia de aplicar esse princípio ao sul do Brasil não encontra respaldo nem na Constituição brasileira, nem nas normas internacionais. O direito à autodeterminação, nesse caso, não se aplica porque o sul não é um povo colonizado. Mas o que aconteceria se de fato a ideia fosse para frente e um novo país começasse a surgir do sul do Brasil? Se um movimento separatista como o Sul é Meu País deixasse o campo das ideias e partisse para ações concretas de separação, o governo federal teria mecanismos legais para reagir com firmeza. A Constituição continua prevendo medidas como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Pronto, põe o exército, acabou. Que podem ser decretadas em situações de grave ameaça à ordem ou à integridade do país. A intervenção federal, por exemplo, pode ser usada para manter a integridade nacional ou repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Já o estado de defesa e o estado de sítio são medidas mais extremas previstas na Constituição. O estado de defesa, no artigo 136, permite restrições temporárias a direitos como reunião, sigilo de correspondência e de comunicação. Já o estado de sítio, no artigo 137, em situações ainda mais graves, pode autorizar medidas mais amplas para preservar a ordem ou reagir a ameaças à integridade nacional. Além disso, com a revogação da antiga Lei de Segurança Nacional, foi criada a Lei nº 14.197 de 2021, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nela, há um artigo específico sobre movimentos separatistas com uso de violência. Artigo 359-J. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena, reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente a... Pronto. Prende os líderes, leva todo mundo pra cadeia, acabou. Violência. Ou seja, põe o exército na rua. Já defender a separação de forma pacífica no campo das ideias não configura crime. Mas se houver violência ou grave ameaça, aí sim a legislação atual prevê punições. Por isso que eu acho que a separação só seria possível em uma crise muito grande no Brasil, em uma ordem internacional que tivesse o apoio dos Estados Unidos para essa região sul ali se separar. Aí sim. Embora o movimento atue hoje dentro dos limites legais, promovendo debates e consultas simbólicas, qualquer passo além disso colocaria seus membros sob risco direto de repressão institucional. Mas se de fato isso acontecesse, o impacto para o restante do país seria imediato e profundo. Em termos econômicos, haveria uma queda grande na arrecadação de tributos federais, já que o Sul representa 17,4% do PIB brasileiro. Na verdade, esse assunto já alimenta tensões em outros estados com alta capacidade arrecadatória, como São Paulo, que em 2022 arrecadou 830 bilhões de reais em tributos federais, mas recebeu de volta apenas 59 bilhões em repasses, o equivalente a 7 centavos para cada R$1 enviado à União. Já estados como Amapá, Acre e Roraima... Esse aqui é um dos problemas, que realmente vai muito imposto para o governo central e volta pouco imposto para os estados que pagam muito, né? E é uma das coisas que reclamam no Sul e o pior ainda é para São Paulo. Chegaram a receber entre R$ 13,36 e R$ 13,97 por real pago. O que esses estados podiam estar investindo e ter feito nos seus próprios estados se esse dinheiro não fosse enviado? Por exemplo, São Paulo... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul nem tanto, mas Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também aparecem entre os que mais perdem. Santa Catarina recebeu 13 centavos e o Rio Grande do Sul 21 centavos por real enviado. Caraca. Esses números escancaram o desequilíbrio do Pacto Federativo, em que estados com maior produtividade subsidiam regiões menos desenvolvidas. Se o Sul se separasse, o Brasil não só perderia uma fatia estratégica de sua economia, mas também teria que repensar toda a lógica de redistribuição, abrindo ainda mais o buraco nas contas públicas e aprofundando as desigualdades regionais. No Rio Grande do Sul, setores como o agronegócio, a indústria alimentícia, têxtil e de máquinas agrícolas também sofreriam com a ruptura das cadeias de produção, já que muitas empresas têm operação nacional. Produtos circulando entre estados virariam produtos de importação e exportação, com tarifas, controles alfandegários e incertezas cambiais. Seria o fim da ideia de Brasil como nação una, um choque na identidade nacional. Para muitos, a simples tentativa de separação já seria sentida como uma ferida aberta, difícil de cicatrizar. Criar um novo país não é só uma questão de vontade ou identidade cultural. Envolve uma série de decisões práticas e muito complicadas. O primeiro grande problema seria a falta de reconhecimento internacional. Nenhum país pode existir de fato sem ser reconhecido por outros. Sem isso, o novo Estado não teria assento na ONU, não poderia assinar tratados ou acessar fundos internacionais. Reconhecimento geralmente depende de acordos diplomáticos complexos e de respaldo político, o que raramente acontece em casos de separações unilaterais. O novo país teria que criar sua própria moeda ou adotar uma já existente, como o dólar, o real ou quem sabe até o Bitcoin.
Qualquer uma das escolhas traria incerteza. Não vai adotar o Bitcoin como moeda, né? Como seria a política monetária? Haveria bancos centrais regionais preparados para lidar com inflação, câmbio e reservas internacionais? A nacionalidade dos cidadãos também seria... Então aqui está um dos problemas. Não existe uma estrutura de como seria esse novo país, justamente por não ter nenhum político de peso apoiando isso aí. Uma questão delicada. Os habitantes continuariam sendo brasileiros? Seriam obrigados a optar por uma nova cidadania? E como ficariam os laços familiares Não, claro, obviamente seria uma nova cidadania. de trabalho com outras regiões do Brasil? A complexidade já começa antes, na escolha do nome desse país. A separação também causaria impacto imediato em contratos federais, aposentadorias, repasses e serviços públicos. Tudo que depende de Brasília, como Previdência, SUS e universidades federais, teria que ser renegociado ou substituído às pressas. O novo país teria que montar do zero sistemas de justiça, saúde, educação, defesa e relações exteriores. Do ponto de vista econômico, ele até teria uma base industrial sólida e um agronegócio competitivo, mas teria que arcar com toda a infraestrutura do Estado, diplomacia, exército, política externa, moeda e fronteiras. Tudo isso custa caro e a transição seria longa, turbulenta e cheia de incertezas. Se os 3 estados do sul formassem um novo país, ele nasceria com cerca de 30 milhões de habitantes, o que colocaria no mesmo patamar populacional do Peru. Teria um PIB comparável ao da Colômbia, com destaque para setores como agronegócio, indústria têxtil e metal mecânica. Seria um país exportador, mas dependente de logística integrada com o restante do Brasil. E mesmo que resolvêssemos essas questões rapidamente, nada garante que seria reconhecido como um país de verdade. Basta olhar os exemplos recentes de Catalunha e Crimeia. Outro exemplo é a Somalilândia, que declarou a independência da Somália em 91, tem governo próprio, moeda e eleições, mas até hoje nenhum país reconheceu sua soberania e ela continua fora da ONU. Esses casos mostram que declarar independência é uma coisa, ser reconhecido como país é outra bem mais difícil. No fim das contas, a ideia de separar o Sul pode até soar lógica para quem se sente injustiçado pelo sistema atual. Mas quando se olha para os números, os tratados, os custos e a realidade institucional, fica claro que essa ruptura não seria nada simples. Talvez o avanço desses movimentos diga menos sobre o desejo de independência e mais sobre a frustração com um país inteiro que não funciona como deveria. Eu leio pela internet as pessoas falando que o Brasil parece um episódio de The Office, e de fato isso faz sentido. Mas às vezes eu penso que mais parece um episódio de acumuladores compulsivos. Tem tanta coisa fora do lugar, tantos problemas empilhados há décadas, que ninguém Caraca, feia situação aqui. sabe nem por onde começar a arrumar. E criar um país do zero seria ainda pior. É como ter centenas de casas dessas para limpar em um curto período de tempo. E você concorda comigo? E o que acha dos movimentos separatistas pelo Brasil? Comenta aqui abaixo e não esqueça de me dizer. É isso daí, praticamente interessante o vídeo. Esse movimento teve um pouquinho mais forte, mas é como a gente vem dizendo, não há probabilidade de separação do Sul nem de perto. Realmente não conheço nenhum político do Sul do país que defenda a separação e não tem uma estrutura organizada realmente que estabeleça um novo país, ou seja, uma estrutura para criação de um novo país que dê certo. Esse movimento é mais uma vontade popular que existe por todo o descontentamento com o Brasil, mas que na prática não vai. E mesmo se tivesse, não ia dar certo. Já tentou umas 2 vezes aí, pelo menos uma vez que realmente se separou, a outra vez tentou ser mais autônomo e não deu certo, as 2 vezes levaram um pau do governo central, e aí, como eu disse, só de um momento de grande crise econômica, mundial, política, principalmente do Brasil, e com apoio dos Estados Unidos para a separação, é que possivelmente daria certo. E olhe lá ainda. E aí, o que você acha? Deixa nos comentários se o professor José Santiago de algum local deste grande Brasilzão.